Olá, alunos! É mais uma página agora que eu vou corrigir com vocês do livro de português. E é normal que português e matemática a gente tenha mais atividades, porque a quantidade de conteúdo é maior mesmo. Então, eu vou hoje na página 71 do nosso livro, sobre comunicação oral, coisas que a gente fala. Explicando provérbios. Então tem lá, leia estes provérbios e o significado deles. Mas tem um quadrinho rosa que está explicando, antes de mais nada, o que é um provérbio. O provérbio, também chamado de ditado ou máxima, é uma frase curta que expressa a experiência ou a sabedoria de um povo, né? E a sabedoria de um povo. Ele é de origem popular muito antiga. Geralmente procura transmitir um conselho ou uma advertência sobre atitudes e modos de pensar. Então, um provérbio pode ser um conselho, é uma frase, é o que a gente chama também de ditado popular, coisas que as pessoas vão passando, né, de geração em geração, para o filho, vai contando. Aqui tem dois exemplos no livro, que são bem conhecidos, que você já deve ter ouvido, que é assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Então, quem planta vento, colhe tempestade. A explicação: quem pratica maldades sofrerá as consequências de suas atitudes. Por exemplo, se uma pessoa brigar com todos ao seu redor, ficará sozinha, viverá na solidão. Então, a pessoa que só planta confusão vai colher só coisa ruim na vida dela. Agora, quando a gente fala assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tanto bate, está falando de persistência, de você persistir, você insistir em alguma coisa. Sendo persistente, consegue-se atingir objetivos muito difíceis. Por exemplo, se você quer aprender um esporte, terá de treinar muitas e muitas vezes o mesmo movimento até conseguir fazê-lo com perfeição. Pessoal, eu acho que vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, né, que até na Bíblia, que é um livro conhecido mundialmente, né, tem na verdade 66 livros lá dentro, né? E um deles se chama Provérbios. Então eu vou citar aqui como uma curiosidade para vocês. Para quem conhece a Bíblia, para quem lê, já é uma coisa conhecida. Agora, para quem não conhece, existe na Bíblia o rei Salomão, que foi um homem muito sábio, muito inteligente, a quem Deus deu muita sabedoria, e que ele escreveu 3.000 provérbios. Então ele escrevia muito, e se você pegar para ler, não tem a ver só com, não tem a ver com religião só, mas ele fala assim de bom comportamento, como você deve ser um bom filho, que você não pode ser a vergonha do seu pai, da sua mãe, que você tem que honrar, né, seus pais. E fala ali de sabedoria, ele fala o tempo todo quanto é importante a gente dar valor à sabedoria, ao conhecimento, que a única coisa que não conseguem roubar de nós é o que nós aprendemos. Então ele escreveu muitas frases, foram 3.000 provérbios. Então são frases assim curtas e que nos dão conselhos e fala da experiência dele, de alguma coisa assim que é interessante. Então até na Bíblia existe provérbios, você já deve ter ouvido falar esse nome, por isso estou te contando. E na língua portuguesa, se você falar em provérbios, são ditados populares, tá? Então são coisas curtinhas e que ficam na nossa cabeça. Então aqui tá falando, você se lembra de outros provérbios? Escolha um provérbio que você acha interessante, fale para os colegas, explique o que significa. Uns exemplos bem conhecidos. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, uma pessoa que é batalhadora, que levanta cedo para trabalhar, é uma pessoa que é abençoada por Deus. Deus ajuda, que ela é honesta. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, a pessoa, com a maldade que você fizer para o outro, você pode sofrer a mesma, né? Antes só do que mal acompanhado. Então, tipo, tem situações que é melhor me afastar de algumas pessoas, que é melhor andar sozinho do que com ela. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Pessoas que brincam com alguma situação séria que de repente pode se machucar, ou fisicamente, ou ficar chateado mesmo. Antes tarde do que nunca. Então, uma pessoa que de repente só conseguiu realizar uma coisa demorando muito tempo, ela fala antes tarde do que nunca. Consegui pelo menos, cheguei lá. A pressa é inimiga da perfeição. Então, uma coisa que você faz correndo, você não faz bem feita, não faz caprichada. Então, são alguns ditados assim, bem conhecidos. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Lá no caderninho de português,
você coloca lá, página 71 do livro, Provérbios, e faz uma lista. Você pode colocar lá o provérbio que você conhecer além desses que eu falei e o significado dele. Pergunta para as pessoas, principalmente os mais velhos, os avós, aí o pessoal vai ter bastante exemplo para dar, que é muito usado esse tipo de linguagem. Então, tem um quadrinho também nessa página fazendo uma autoavaliação. Então, você faz uma avaliação de você mesmo. Você utilizou um exemplo para explicar o provérbio? Você usou o tom de voz correto, né? Quando você leu para alguém esse provérbio? Você usou palavras e expressões que facilitaram a explicação dele, para a pessoa entender o que significa? Você ouviu com atenção quando outra pessoa falou de um provérbio para você? Então você pode fazer uma autoavaliação, se você estava bem ou estava mal nessas questões. Então é interessante porque, como eu havia dito, a gente precisa conhecer a riqueza da nossa língua e expressões, coisas que tem nela. E uma das coisas que tem são provérbios, são ditados populares. Porque senão, de repente, alguém está conversando com você e comenta, faz cita, né, fala um provérbio, e você vai ficar, entendi. Então procure saber. Provérbio é mais uma coisa que tem na língua portuguesa e em outros idiomas também, e que é interessante. Então, por exemplo, eu vou falar lá, uma andorinha não faz verão. O que significa isso? Que a pessoa sozinha não consegue as coisas, tem que ter ajuda. E aí depende também da pessoa a interpretação que ela vai dar. Então procure. Na internet tem, se você colocar lá, faz uma lista no seu caderno e coloca o significado para você aprender. Porque aí quando alguém conversar com você, você já vai ter um conhecimento sobre isso, não vai ficar boiando na história, né? Então um beijão para vocês e mais uma atividade conferida.